E aí pessoal, tudo bom? Vamos dar início então a mais uma semana com mais uma videoaula. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre o iluminismo. A filosofia iluminista, ela surge num período em que a igreja ela passa por um descrédito por causa da reforma protestante, que a gente já falou e a gente viu no sétimo ano. A igreja ela começa a perder prestígio e, consequentemente, o saber que a igreja produz, o saber teológico, ele perde essa função de conhecimento principal e ele é gradativamente substituído pelo saber científico. Estão se começando a surgir novas coisas, as pessoas elas estão estudando, elas estão pesquisando, elas estão descobrindo como as coisas funcionam. Então está surgindo um saber científico que está vindo através de formulação de teorias e experimentação, e ele está gradativamente substituindo o saber teológico, que era o saber que a igreja produzia. A crise do antigo regime, que era justamente os governos que existiam um rei, um monarca, e eles estão sendo derrubados pela população em geral, como a gente viu lá na Revolução Inglesa, em que a burguesia ela se reúne e tira do poder um rei. Ele se baseia justamente nesses princípios iluministas de liberdade e igualdade. Ou seja, aquele cara não é melhor que o resto da população só porque ele é rei. Ele é igual a todos nós. Então, as ideias iluministas elas trazem essa realidade que está se comprovando pelos diversos reis que estão sendo depostos na Europa. O iluminismo ele tem, para além disso, alguns pontos e umas características principais que definem o que é o movimento iluminista. O racionalismo, por exemplo, é a valorização das ideias, a valorização da razão, o pensamento, a questão de se questionar, de experimentar, de pensar diferente do que é comumente aceito, e é o que está se difundindo muito nesse período. Além disso, o cientificismo também surge. É a questão de testar as coisas, descobrir como é que o mundo funciona através de experimentação. Se formula uma teoria sobre alguma coisa, vai lá, testa para descobrir se é aquilo mesmo, como funciona o mundo e fugir um pouquinho do que a igreja dizia que era certo. As pessoas elas tentam começar a construir conhecimento através de experiências. Era comum também para os iluministas a questão do anti-absolutismo, ou seja, os governos absolutistas que tinham um rei no poder, em que o poder era concentrado totalmente nas mãos desse rei, não é um modelo ideal para os iluministas. Os iluministas não concordam que um homem deveria ter todo esse poder. O anticlericismo, não é que os iluministas fossem contra a igreja, muitos deles eram religiosos, mas eles querem que o conhecimento científico, o saber científico comece a ser mais valorizado, as pessoas levem mais em conta o saber científico, elas comecem por elas mesmas experimentarem, pensarem, descobrirem, fugirem um pouquinho do saber teológico, justamente nesse período em que o saber teológico está entrando em declínio e o saber científico está ascendendo. Os iluministas também eram muito firmes na questão das liberdades individuais. As pessoas eram livres, elas eram iguais e isso deveria ser respeitado pelo Estado. Tem aqui em cima o ícone da lâmpadazinha que eu coloquei para vocês, para ajudar vocês a associarem melhor o que é o iluminismo. Imaginem a cena de um desenho animado, onde o personagem tem uma ideia brilhante e aí surge a lâmpadazinha acendendo em cima da cabeça dele. Então, essa lâmpada ela representa as ideias, a descoberta, o pensamento, que era justamente o que os iluministas traziam. Então, a lâmpada acendendo, ela simboliza o surgimento de ideias, pensar de uma maneira diferente. Então, quando a lâmpada acende, ela está se iluminando, que faz referência ao movimento iluminista. Um pouquinho sobre os filósofos iluministas, a gente tem, por exemplo, o John Locke, que era um filósofo inglês e considerado o pai do liberalismo político. O Locke combateu o absolutismo, negando a ideia da origem divina dos reis e afirmando que o governo nasce de um entendimento entre os governantes e os governados. E também defendeu a necessidade de uma monarquia parlamentarista na Inglaterra, onde o poder não estava concentrado na mão de um rei absolutista. Outro cara era o Rousseau, foi o mais radical entre esses iluministas. Ao contrário de outros como Voltaire e Montesquieu, que a gente vai ver, ele não foi porta-voz da burguesia,
mas sim das camadas mais populares. Tem como sua maior obra do Contrato Social, onde a ideia central é de que um soberano deve governar o Estado de acordo com a vontade do povo. Ele acreditava que após o surgimento da propriedade privada, a humanidade tinha se tornado desigual. Um dos ditados que é comumente atribuído ao Rousseau é que o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Outro desses filósofos foi o Voltaire. Voltaire escreveu Cândido e foi um crítico do absolutismo e dos privilégios da igreja e da nobreza. Foi influenciado pelas ideias do John Locke e exaltava a igualdade jurídica e a liberdade de expressão. Outro desses caras, o Kant, foi um filósofo prussiano que ficou famoso por obras como Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática. Em um livreto intitulado O que é Iluminismo, o Kant escreveu: Iluminismo é a saída do homem da sua minoridade, de que ele próprio é culpado. A minoridade é a incapacidade de se servir do entendimento, sem conseguir obter esse conhecimento, esse entendimento e depender dos outros, no caso, falando de uma sociedade teocêntrica, que tinha a igreja e a questão da religião no centro de tudo. Então, o Kant traz a isso uma crítica. Já o Montesquieu, na sua principal obra, O Espírito das Leis, expôs sua teoria da divisão do poder político, que inclusive é o modelo utilizado no Brasil hoje. O poder legislativo, que elabora e aprova as leis, o poder executivo, que executa as leis e administra o país, e o poder judiciário, que fiscaliza o cumprimento das leis. Ele acreditava na harmonia e na autonomia dos poderes, ou seja, os poderes eles deveriam existir de maneira harmônica, coexistir, e também cada poder era livre e independente. Além disso, ele dizia que todos deveriam se submeter às leis, e as ideias dele influenciaram a organização de praticamente todos os governos pós-Revolução Francesa, que vai ser um movimento que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Então, a ideia proposta pelo Montesquieu da divisão dos três poderes, como eu falei, é utilizado no Brasil, mas também em vários outros países aí pelo mundo. Para a gente finalizar, a gente vai ver como os iluministas pensavam sobre a economia. Eles defendiam liberdade nas atividades econômicas. Os iluministas defendiam que o Estado não intervisse na economia. Um Estado, por exemplo, como a gente viu na Revolução Inglesa, na época do Henrique VIII, interferia diretamente na economia, e os iluministas não achavam que isso era uma maneira eficiente de se fazer economia, de se fazer comércio. Então, os iluministas defendiam liberdade na hora de realizar as atividades econômicas. Por causa dessas ideias iluministas, surge um outro movimento que se espalha rapidamente pela Europa, dos déspotas esclarecidos. Os déspotas esclarecidos eram reis que aderiam a ideias iluministas. Por quê? Os reis eles viram que as ideias iluministas estavam se espalhando pela Europa. Elas viram que algumas dessas ideias estavam dando força para que classes burguesas e classes populares começassem a destronar reis em nações da Europa. Então, com medo de que isso acontecesse nas nações deles, esses reis, temendo essas revoluções, temendo perder o poder, eles adotam ideias iluministas dentro do governo deles. Eles favorecem a burguesia, estabelecem liberdade religiosa, desenvolvem o comércio com princípios liberais, eles passam a abrir mão de algum poder absolutista que eles tinham, começam a ceder espaço para evitar essas revoluções que eventualmente poderiam acontecer. Então, já prevendo que essas revoluções e essas mudanças de governo poderiam acontecer, eles se antecipam e estabelecem ideais iluministas para deixar a burguesia e a população em geral feliz com as medidas que eles estavam tomando. Dessa forma, eles iam conseguir manter os tronos e manter o poder que eles tinham em alguma maneira. Nessa semana a gente para por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Se ficou dúvidas, mandem para mim. Não pode ficar com dúvida, tá bom? Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.